Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá para mais uma aulinha. A nossa aula, de toda segunda-feira é o quê? Língua portuguesa. Nós iniciamos com língua portuguesa. Então, vamos lá para mais um assunto, mais um textozinho. Vamos lá? Então, pegue o seu livro integrado, abra na página 106 e nós vamos estudar até a página 109. Então, olha lá. O nosso texto de hoje é Branca de Neve. É, onde esse gênero textual aí é um conto, né? Conto. Quem nunca ouviu aí um conto de fada? Então, Branca de Neve, todo mundo conhece aí a história da Branca de Neve, não é? Todos nós conhecemos aí, já viu um filme sobre esse conto, né? Já leu a historinha. Mas esse texto, ele tem aí diversas versões desse conto, certo? Na mais famosa, a madrasta se disfarça de mendiga, né, de velhinha, oferece aí uma maçã envenenada para Branca de Neve. Em outras versões, além da maçã, a velhinha oferece aí no lugar da maçã, por exemplo, um laço, né, que vai o quê? Vai aí sufocar a moça. Também, né, em outra versão, ela oferece aí um pente que será enfiado em sua cabeça, né, e vai adormecê-la, ou seja, tem outras versões, mas a mais conhecida mesmo é essa da velhinha, né, que dá aí, a bruxa má dá aí uma maçã para Branca de Neve e ela acaba aí adormecendo. Nós conhecemos a história da Branca de Neve, né, que é a rainha estava lá um dia tricotando e furou seu dedinho, e aí o sangue caiu na neve e ela desejou ter uma filha, né, branca como a neve, com os cabelos, né, pretos como a madeira da porta e que tivesse os lábios tão vermelhos quanto o sangue que caía na neve. Então, meses depois, a rainha realmente concebeu e teve uma filha com essas características. Só que logo depois a rainha morreu, né, e não pôde criar aí a sua filha. Inclusive, né, devido às características, ela deu o nome à criança de Branca de Neve. E depois que a rainha morreu, o rei, óbvio, se casou de novo, né? E a sua nova rainha, né, uma mulher muito bonita, ela vivia em frente a um espelho, né? E ali ela dizia as palavras, né, para o espelho: espelho, espelho meu, existe alguém no reino, né, mais bela do que eu? E o rei sempre, o espelho sempre repetia, né, e dizia que não existia, que não. Mas certa vez, né, quando ela faz a pergunta, o espelho responde e ele diz que é assim, né, uma pessoa mais bonita do que ela, que era quem? Branca de Neve, e aí acontece todo o desenrolar da história de a rainha tentar matar a Branca de Neve, né, envenenada com uma maçã, mas, né, chega o príncipe, todo conto de fada aí, né, a maioria deles tem o príncipe, né, que chega para salvar ali a donzela, para salvar a princesa, certo? E eles acabam aí, a maioria das histórias, dos contos de fadas, eles acabam aí, né, no final da história, vivendo felizes para sempre, depois de resolver aí as situações, os obstáculos, né, eles acabam vivendo o quê? Felizes para sempre. Então, o nosso gênero textual aí é um conto, né? Quem nunca leu aí um conto de fada, e nós vamos fazer, né, a análise aí desse texto. Nós vamos fazer a leitura aqui, porque vai demorar muito, mas você vai fazer a leitura aí, né, em casa desse texto. Então, contos de fadas são histórias de tradição oral, contada de geração em geração, que se concentram nos poderes mágicos, né, de fadas, de bruxas, de duendes e outros seres fantásticos. Então, essa é a característica aí dos contos de fada, é ter toda essa magia, né? Bruxas, príncipes, princesas, um lindo reino, né? Então, castelos, e é nesse cenário aí
que os contos de fadas são inseridos. Nós vamos fazer a análise do texto agora, certo? Então, olha lá. A pergunta número 1, ela vai ser respondida no seu caderno, porque não tem espaço para ser respondida no livro, certo? E a letra A, ela diz assim: quais personagens participam da história? Quem são os personagens principais aí que participam aí da história? A gente sabe que tem toda a história da Branca de Neve, a Bruxa Má, né? E tem outros personagens que são os principais, são os mais importantes da história. É esse que ele pergunta quem são. Letra B. Quais são as características da madrasta de Branca de Neve? Quais são? O texto, ele fala como que ela era, né? Como que essa madrasta aí da Branca de Neve era. A número 2 também vai ser respondida no caderno, né? Ele diz: localize no texto e copie no caderno as características da Branca de Neve. Como que ela era? As características da Branca de Neve, ela é falada no momento, né, que a mãe dela está tecendo lá, né, o seu lãzinho, e ela diz como que ela queria que a filha dela nascesse. Então, essas são as características da Branca de Neve. Você vai fazer no seu caderno. A 3. Em que lugares a história acontece? Qual é o lugar, né, que a história acontece? 4. Quem é o personagem principal da história? Quem é o personagem principal? É o príncipe, os 7 anões, Branca de Neve ou a madrasta? 5. Que personagem se opõe a Branca de Neve? Quem é? Quem é que fica contra Branca de Neve? Os anões, o príncipe ou a madrasta? 6. Por que Branca de Neve teve que se refugiar na casa dos anões? Qual foi o motivo que levou a Branca de Neve a fugir? Então, foi para fugir da madrasta ou porque estava chovendo? O, o que a madrasta fez para tentar matar a Branca de Neve? Assinale a alternativa correta. O que ela fez? Transformou-se em uma velhinha, mandou os anões matarem a jovem, envenenou uma maçã e deu a fruta para a moça. Então, assinale as alternativas corretas, ou seja, tem mais de uma. 8. Assinale com o X as características de contos de fadas que aparecem na Branca de Neve, ou seja, em toda a história, em todo o cenário. Existem princesas nesse conto? Se existem, você vai marcar X. Existem bruxas? Tem rainhas? Tem fadas? Opa, tem fadas no conto de Branca de Neve? Não sei. Tem gigantes? Tem um reino? Tem duendes? Príncipe? Tem uma floresta? Tem magia? Tem anões? Tem animais falantes? Então, você vai marcar todas as opções aí que estão lá no conto da Branca de Neve. Aqueles que não aparecem no conto, você não vai marcar. A número 9. Em quase todos os contos de fada há um final feliz, em que o herói ou a heroína vence o mal ou resolve o problema que enfrentavam. Em Branca de Neve há um final feliz? Por quê, né? Me diga se há e por que tem esse final feliz. O que foi que aconteceu, né, para ter esse final feliz? Qual foi o evento que aconteceu lá que gerou esse final feliz, certo? E agora nós vamos passar para o estudo da língua, certo? Que é a pontuação e discurso direto, certo? Olha lá. O que é um discurso direto? É aquele no qual produzimos fielmente nossas palavras e as do nosso interlocutor durante a construção desse tipo de discurso. É comum o uso de verbos declarativos, que podem ser disse, respondeu, afirmou, sugeriu, perguntou, indagou e etc. Certo? Vários. Então, o discurso direto é aquele em que há a fala do personagem, onde o personagem fala,
certo? É isso que ele diz aí, que é aquele no qual reproduzimos fielmente as nossas palavras ou a do interlocutor. Ou seja, quando há realmente a fala do personagem ali, ok? Por exemplo, por que chegou tão tarde? Alguém que está perguntando, né? Perguntou-lhe, nervosa, com as mãos na cintura e os pés batendo no chão. Então a outra pessoa respondeu: estive em uma reunião, certo? Então, o discurso direto é aquele onde há a fala direta, né, do personagem, ok? E costuma-se usar aí, né, dois sinais aí de pontuação, no caso, para representar essa fala. Usa-se os dois pontos, né, para anunciar a fala de alguém. E o travessão, que é usado para indicar uma fala no discurso. Os dois pontos, ele indica que alguém vai falar, certo? E o travessão, ele está aí sendo usado para indicar que aquela é a fala do personagem, né? A fala da pessoa lá do discurso. E aí a gente tirou do texto aí, né, esse trecho que diz assim: tanto assim que um dia a rainha ouviu do espelho uma resposta que ela não esperava. Dois pontos. Essa era a resposta do espelho. Diz assim: sim, existe outra muito mais bonita que você. Vejam lá que, ó, dois pontos, indicou que alguém ia falar. Esse alguém era quem? Era o espelho. E o que ele falou? Ele respondeu a rainha, né? Aí então o personagem vai falar, coloca o travessão e aí a fala dele: sim, existe outra muito mais bonita que você. E aí na outra linha, a rainha fala, travessão e a fala dela: e quem é essa atrevida? Perguntou ela. E o espelho respondeu, né? Olha lá, travessão e a resposta do espelho: Branca de Neve. Viu como há aí a fala direta do personagem? Então, esse aí é o discurso direto, né? Geralmente é num diálogo, né? A gente vai utilizando muito, né? A pergunta e a pergunta e a resposta, um fala, depois o outro responde, né? Então, esse é o discurso direto, quando realmente tem o quê? A fala direta do personagem. E aí nós vamos partir aí para o quê? Nossa atividade. E a questão número 1 diz: leia a conversa do espelho com a rainha. Essa que a gente acabou de ler, né? Tanto assim que um dia a rainha ouviu do espelho uma resposta que ela não esperava. Dois pontos. Aí a resposta do espelho: sim, existe outra muito mais bonita que você. E a rainha diz: quem é essa atrevida? É? Perguntou ela. Tracinho, o espelho vai falar, né? Branca de Neve, né? Branca de Neve. Então, olha lá. A letra A diz: circule o sinal que indica que o personagem vai falar. Qual é o sinal de pontuação que vai indicar, não o que já está falando, né? Aquele que fica na frente da fala do personagem, é aquele que vai indicar que o personagem vai falar, certo? Aí, letra desculpa, que sinal indica a fala do personagem? Agora sim, qual é o que indica a fala? Que são palavras do personagem, certo? Aí, letra C, de quem é a primeira fala, né, do texto que a gente leu? De quem é a primeira fala? É do espelho ou da rainha? E a segunda, de quem é? É do espelho ou é da rainha? Número 2, veja como esse tipo de discurso se apresenta na piada a seguir. Olha lá. Um carteiro chegou à casa da dona Filó para deixar uma carta. Viu os dizeres: cuidado com o papagaio. Aí, né, o carteiro pegou e disse assim: olha lá, cuidado com o papagaio. Essa aí é agora a fala do quem? Do carteiro. Travessão e a fala do carteiro. Só pode ser gozação.
Quem vai ter medo de um papagaio, né? O carteiro pensou. Então o carteiro entrou no quintal para deixar a carta. E foi quando o papagaio gritou. Olha lá, gritou. 2 pontos. Na outra linha, outra versão. Pega, Rex, pega, Rex. Aí a letra A pergunta assim: que frase termina o humor da piada? Qual é a frase que termina aí essa piada? E por quê? Né? Por que que o papagaio falou isso? Por quê? Certo? Então, B. Quais frases do texto estão escritas em discurso direto? Quais são as frases onde está realmente ali a fala do personagem, onde o personagem está falando? Aí você vai escrever aí, certo? C. Que verbo introduz a fala do papagaio? Qual é o verbo, né? Verbo é toda aquela palavra que exprime a ação, o fenômeno, né, da natureza. Então, qual é o verbo que é falado, qual é a palavrinha que é falada antes de entrar a fala do personagem? D. Que sinal de pontuação é usado antes da fala do personagem? Qual é? Aquele que vai indicar que é a fala do personagem, certo? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Desejo para vocês um bom dia, bons estudos, né? Qualquer dúvida pode falar comigo, que eu estarei à disposição. Então, até a próxima. Tchau, tchau.